Isso provavelmente já aconteceu com você. Já deve ter algum dia aparecido alguém no seu escritório falando que não estava mais aguentando aquele relacionamento e queria pôr um fim àquelas brigas, àquela situação de conflito, ou por um adultério, ou por uma crise ali financeira do casal. Gente, quando acontecer esse tipo de situação, você pode ajudar o seu cliente, mesmo ele sem ter certeza se ele quer acabar com aquele casamento ou não. Porque o nosso legislador previu isso no Código Civil. No 1571, no inciso 3º, prevê a separação judicial. E aquela história que falava que a emenda constitucional de 66 de 2010 tinha pondo fim à separação judicial, já foi falado que essa emenda, na verdade, ela só supriu os requisitos temporais, ou seja, hoje não precisa mais de um tempo de separação de fato para pedir a separação judicial, né? E também retirou a discussão de culpa ali daquela separação judicial. Ou seja, há a possibilidade da separação judicial. E por que eu digo isso? Porque eu já tive um caso no escritório que o casal brigava, não sabia mais o que fazer, a pessoa queria viajar, mudar para outro estado, um queria ficar, e eles me pediram um divórcio. Por mais que um falasse, não seria interessante a separação judicial, naquele momento eles não se aperceberam e não entenderam a diferença desse instituto que provoca, sim, muita dúvida. O divórcio, ele põe um fim definitivo àquela situação. Ou seja, a partir do momento que é decretado o divórcio, acabou o casamento e aquelas pessoas, se quiserem voltar a viver juntas, elas têm que celebrar um novo casamento ou fazer um contrato de união estável. Bom, no caso da separação judicial, ela põe fim àquele casamento, porém, se elas quiserem, depois de 1 ano, 6 meses, passado aquele momento de turbulência, às vezes até passado aquela terapia de casal juntas, e tentarem uma nova vez, pode ser interessante para aquela família, eles podem entrar em juízo e pedir a reversão para casamento de novo. Olha só que interessante, então nem sempre o divórcio é a melhor solução. O divórcio é só quando há uma definição em que um dos cônjuges fala realmente eu não quero mais. Aí a gente opta pelo divórcio. Certo? Bom, o CNJ, lá na resolução 35, ele já definiu que essa separação ela pode ser feita também no modo extrajudicial, isso apenas em caso que não tenha filhos menores ou ainda incapazes, né, dentro daquela família. Aí, nesses casos onde não haja nenhuma dessas obstruções, vocês podem fazer também, indicar para o seu cliente a via extrajudicial dessa separação. Então, se chegar no teu escritório um cliente que não sabe o que fazer, ainda está em dúvida, entra com um pedido de separação judicial. Quem sabe? O advogado, ele tem que deixar o cliente satisfeito, porque o cliente, às vezes, ele pede uma coisa, mas ele precisa de outra, porque ele não entende os institutos. Explica direitinho, mostra para ele a diferença. O importante é você realmente atender o que ele precisa. É isso aí. Boa sorte na sua consulta.